Aleluias. Deixa eu pôr o cronômetro aqui, irmãos, que hoje não podemos passar do horário. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Ezequiel, capítulo 37. Apesar que não preciso mais de cronômetro, né, irmãos? Temos um cronômetro ali impossível de não enxergar. Ai, ai, de óculos, então agora, irmãos, nada passa da minha vista. Agora não sei se isso é bom ou se é ruim. Amém? A gente vai ler do 1 ao 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. E diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e pelo seu NVI, isso aí. E pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro, e entre eles eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale em que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, Deus me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Repete assim comigo: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Repita assim comigo: porém um espírito em vocês e vocês terão vida. E vocês terão vida. Amém. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes assim: o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos do espírito e sobe dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos israelitas. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E os estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Aleluias! Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, se a minha voz falhar um pouquinho, é porque a gente veio aí de uma convenção de pastores e obreiros, né? Foi lá no Sesc Caiobá. E na mesma hora que dentro do lugar estava quente, a gente saía lá, estava um vento muito gelado. Daí a garganta da gente não aguenta muito, né? Mas eu queria iniciar essa mensagem falando um pouquinho sobre o que é profetizar. A palavra profetizar, irmãos, vem do grego profeteu, que significa falar em nome de Deus, proclamar uma mensagem inspirada por Deus, declarar aquilo que Deus quer comunicar ao seu povo. O centro da profecia é a voz de Deus sendo comunicada. Repita assim comigo: o centro da profecia. Misericórdia, irmãos. Vamos falar com voz de vencedor? Eu tô rouca aqui, irmãos, mas vocês acham que não, né? Então vamos lá. Voz de vencedor. O centro da profecia é a voz de Deus
sendo comunicada. Irmãos, e essa experiência que Ezequiel teve não foi uma simples visão, não foi assim algo que ele possa ter imaginado, não, irmãos, foi uma revelação genuína da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus levou o espírito dele até esse cenário, então foi algo que Deus revelou a ele profundamente. E o texto que a gente leu diz que esse vale estava cheio de ossos. E ali, irmãos, Ezequiel contempla uma realidade de morte em grande escala. Vários ossos secos. E o que quando a gente pensa em osso seco, irmãos, o que arremete na nossa mente? Tempo. Já foi decomposto, já está ali, né? E quando ele olha aquela situação, humanamente falando, talvez ele pensou que não teria mais solução. Porque quando você vê um osso seco, irmãos, de uma pessoa ou de um animal, você consegue ver vida naquele lugar? Não. Na tua cabeça não tem mais o que ser feito. Porque já passou por todos os processos e não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr. Mas, irmãos, coloca o versículo 3 para nós lá, Tonex. Essa pergunta, irmãos, eu quero que lateje o nosso coração nessa noite. E Deus me perguntou. Fala assim, e Deus me pergunta. Fala com voz, e Deus me pergunta. Fale o teu nome. Estes ossos poderão tornar a viver? Faça essa pergunta de novo, em voz alta. Então Deus me perguntou, fale teu nome, Franceline. Esses ossos poderão tornar a viver? E eu quero hoje me apegar nessa pergunta. Irmãos, eu quero que vocês entendam que Deus não fez essa pergunta para Ezequiel porque ele não sabia da resposta, ou porque de alguma forma ele achou que Ezequiel podia mostrar um caminho para ele, podia mostrar uma alternativa. Não, irmãos, Deus é intencional com essa pergunta. Sabe o que Deus queria de Ezequiel? Deus queria que ele revelasse a sua perspectiva sobre aquela situação. Ele queria que de alguma forma Ezequiel respondesse se seria possível tornar a vida algo que não tem mais esperança. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O quanto você tem profetizado vida sobre você, sobre o que você tem vivido? Irmãos, essa semana passada, o Leonardo, de quinta para sexta, ele teve uma crise de tosse à noite. E eu fui lá, atendi, a tosse não passava. Eu fui lá, atendi, a tosse não passava. E aquilo começou a me injuriar, porque a gente cansado, eu queria dormir. E daí eu peguei, tive uma crise assim de, né, crise de, né, que não dá para ter, catando horário. Aí o bispão acordou, o que foi? Eu falei, eu tô brava porque eu quero dormir. O Léo, e do nada, irmãos, uma tosse. De nada, ele tava bem, fazia muito tempo que tossia. Aí eu fui lá, dei um negócio, não passou, o bispão foi lá. E daí eu entendi, irmãos, na hora o Espírito Santo me falou que ele queria falar comigo. Daí eu fui bem quietinha, depois de dar meu pitizinho, né, irmãos? Depois dos pitizinhos, normalmente a gente sai de fininho, né? Aí o bispão foi lá, fez umas bombinhas nele e parou de tossir, irmãos. Aí eu desci. E quando eu desci, eu comecei a orar, irmãos. O Espírito Santo me fez essa pergunta: o quanto eu tenho profetizado vida sobre a minha igreja, sobre o meu casamento? O quanto eu tenho profetizado vida sobre os planos, sobre os sonhos, sobre a liderança dessa igreja? O Espírito Santo me fez essa pergunta: o quanto eu tenho profetizado vida? O quanto, irmãos? Lembrando que a gente falou que o centro da profecia é a voz de Deus sendo comunicado.
Uma vez que eu profetizo algo no nome do Senhor, irmãos, para profetizar eu não preciso ser aquele profeta, não, irmãos. Todos nós somos profetas, todos nós podemos profetizar, irmãos. E eu te pergunto, o quanto eu tenho profetizado vida? Ou o que estamos comunicando, irmãos? Tem sido palavras de vida ou palavras de morte? Eu escutei uma frase esse final de semana, irmãos, que eu até falei para o bispo assim, falei, meu Deus, essa frase veio de encontro que Deus falou comigo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido um profeta ou um coveiro? Irmãos, algo que Deus falou muito específico comigo é que só vai haver vida onde a morte, quando o povo de Deus parar de usar a sua boca com palavras e ações que não alegam o seu coração. Nós precisamos parar de falar o que não precisa ser falado, irmãos. A gente gasta tempo, palavra, a nossa energia com palavras que não têm ação. Em vez de ter uma ação boa, tem uma ação maligna, irmãos. Tem muitas legalidades que eu e você damos para o diabo através da nossa palavra. Falando que a gente não consegue, falando que o nosso casamento não vai dar certo, falando que onde já se viu essa igreja, a gente vem para um lugar maior e nada acontece, irmãos. Precisamos profetizar vida. Vida. Está com problema no casamento? Meu casamento é de Deus, meu casamento é sarado, meu casamento é sadio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso. A gente precisa profetizar vida, irmãos. Vida. O problema é que as nossas palavras, em vez de chamar a atenção do Senhor, agradar o Senhor, muitas vezes o tem envergonhado. Porque, irmãos, Deus espera uma ação do seu povo. Deus espera uma ação minha e sua. O meu casamento, a minha família, o meu trabalho, o meu ministério não está indo bem, porque o bispo e a bispa, porque o meu líder de célula, não me dá o suporte. Parou com isso em nome de Jesus. Se não está dando certo, a grande probabilidade da responsabilidade ser sua é gigante. O quanto você tem orado pela sua família, o quanto você tem profetizado sobre a tua esposa, sobre o teu marido. Às vezes, irmãos, os nossos filhos, o Léo está naquela fase, né, irmãos, de teimosia. Você fala assim, ele fala 25 não. E eu não posso falar para ele que você é um desobediente, você é um arteiro, porque, irmãos, eu estou lançando sobre ele palavras. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu falo para ele, Léo, para com isso, você é obediente. Eu falo o contrário, Léo, para com isso, você é bonzinho, você é amoroso. Irmãos, eu lanço para ele sobre palavras, irmãos. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E como que às vezes ele nos traga, irmãos? Através da legalidade que a gente dá, através das palavras que a gente lança. O teu casamento não está indo bem, você sai falando para todo mundo que o teu marido, que a tua esposa não presta. Em vez de você declarar palavras, a minha esposa é uma bênção, a minha esposa é calma, mas, irmãos, a gente tem que lutar contra, irmãos, a realidade. A gente tem que lutar contra, irmãos. Ezequiel, Deus levou ele a esse cenário, irmãos, com o objetivo para ele entender que Deus pode reverter qualquer quadro. E como que Deus reverteu, irmãos?
Profetiza, filho do homem, profetiza que vai haver carne nos ossos, profetiza que vai vir os tendões, profetiza sobre a pele, profetiza, agora formou o corpo, agora profetiza o sopro do Espírito Santo. Irmãos, olha a letra que esse texto nos dá, a chave que esse texto nos dá, irmãos. A gente precisa profetizar a vida do nosso lar. A gente precisa profetizar a vida no nosso ministério. A gente precisa profetizar a presença do Espírito Santo. A minha casa é cheia da presença de Deus. Como a gente tem gastado nossas palavras? Você tem sido profeta ou coveiro? Irmãos, tem muitas famílias, muitos ministérios que estão morrendo porque não têm sido lançados palavras de vida. Irmãos, a gente estava lá no outro barracão ainda, eu lembrei muito disso. E um casal saiu, e antes do casal sair, ele falou para uma das nossas líderes: eu prefiro sair antes que o barco afunde. Isso é palavra de morte, irmãos. Mas mal ele sabia que essa igreja foi estabelecida em cima da palavra de vida. Templo das Águias Boqueirão foi profetizado vida nesse lugar, irmãos. Só que a gente está no processo de crescimento. A gente tem 1 aninho e meio só, irmãos. Às vezes a gente quer ter expectativa de uma igreja de 15 anos. A gente tem 1 ano e meio só, irmãos. A gente está crescendo. O que uma criança de 1 ano e meio faz, gente? Mal começa a andar, fica assim, anda, cai. Falam mal, papá, mamã. Não é, irmãos? E a gente quer ter 15, 18 anos, que a gente, não, irmãos. Estamos no tempo de amadurecimento, irmãos. E eu quero te incentivar essa noite a você declarar vida sobre essa igreja, a você declarar vida sobre a sua família. Eu declaro vida sobre a liderança dessa igreja. Vida. Deus está te perguntando. Coloca lá, Tonex, versículo 3. Gente, eu tirei o óculos, ficou ruim. E Ele te pergunta nessa noite: Templo das Águias Boqueirão, esses ossos poderão tornar a viver? Meu Deus, se depender dessa resposta, moiou. Templo das Águias Boqueirão, esses ossos poderão tornar a viver? Isso, irmãos. Quando você vê um negócio morto na tua frente, o meu casamento não tem mais o que fazer, o meu ministério se perdeu, Deus vai fazer essa pergunta para você: esses ossos poderão tornar a viver? Esse casamento poderá tornar a viver? Esse ministério poderá tornar a viver? Sim! Aleluia! É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Mas Satanás, irmãos, ele vem com a dúvida: será? Será que tem solução mesmo? Será que vale a pena declarar a vida a tal monte de ossos secos, gente? Será que vale a pena tornar a vida? Será? Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. 21. A língua tem o poder de vida e morte, quem ama comerá o seu fruto. Irmãos, aquilo que a gente profetizar, a gente vai desfrutar. É isso que o provérbio está falando.
Então, irmãos, eu profetizo vida nessa igreja. Eu profetizo esse altar aqui cheio de músico. Eu profetizo aqui 4 guitarristas, 5 bateristas, 4 violão, 5 baixistas. Eu profetizo um coral de back aqui com todos os tons, soprano, contrato, tenor. Eu profetizo aqui, irmãos, uma equipe de dança, irmãos, mais de 20 meninas e meninos, em nome de Jesus. Eu profetizo diaconato, 30, 40 pessoas no diaconato. Eu profetizo intercessão, 15, 20 intercessoras. Eu profetizo Super Kids, uma equipe de 15. Eu profetizo, irmãos. Mídia, eu profetizo em uns 10, 15, hein, João? Aleluia, projeção então vai ter que brigar, porque todo mundo vai querer participar da escala. Start pro net. Eu profetizo 25. Isso, irmãos. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida nesse lugar. Aleluia. Porque eu vou desfrutar disso tudo, irmãos. Irmãos, só Deus sabe o meu sonho, irmãos. Irmãos, eu sou muito grata por esses guerreiros que estão comigo há tanto tempo do meu lado. Mas o meu sonho, irmãos, é poder dar folga para eles. Vocês podem rir, irmão, mas dói meu coração ver eles às vezes não poder sentar e participar de um culto. Dói meu coração. Irmãos, o meu sonho é ter um back assim, ó. Deja, aquele back assim que você vai conseguir pôr teu tenor ali, ó. Irmãos, eu sonho. E eu sei que esse futuro está breve, porque vida está sendo profetizada nesse lugar. Aleluia! Precisamos lançar palavras de vida. A palavra que você e eu temos proferido tem gerado marca de Cristo, ou tem gerado marcas de ofensa, marcas de acusação, ou marcas de culpa, irmãos. A gente precisa virar essa chave na nossa cabeça. Murmuração, irmãos, a gente fica murmurando. Nossa, estou na escala de novo, cara. Nossa, além de eu estar na escala, o bispo ainda aqui que eu vim pintar a igreja, cara. É um absurdo isso. Eu não acredito num negócio desse. Né, Ander? Não. Irmãos, eu acho que eu já contei essa experiência uma vez. Logo um pouquinho antes da gente ser lançado mesmo para o ministério, eu assumi a igreja, né, do Sítio Cercado, a gente ser pastor titular. Eu e o bispo, a gente passou por um processo assim bem intenso assim com Deus. Bem intenso mesmo, de escassez de todo tipo que você pode imaginar. E só que, como eu já falei, nunca deixou faltar nada, irmãos, mas você ter aquela sensação de você não saber que tem R$1 na conta. E às vezes você está com vontade de comer alguma coisa, fazer alguma coisa e não ter de onde tirar, irmãos. É horrível. Eu sou muito grata a Deus porque Ele nunca deixou faltar nada, mas eu lembro que um dia eu estava baqueada, irmãos. Estava baqueada porque eu e o bispão, a gente fez um ato de fé um dia. E a gente deu tudo que a gente tinha, literalmente. A gente deu no altar do Senhor. Deus pediu, a gente deu tudo. A gente ficou sem R$1 na conta. E a gente tinha um valor, irmãos, bem expressivo, porque a gente abriu um negócio. A gente deu tudo. E eu lembro, irmãos, que eu estava assim, poxa, eu dei tudo no altar aquele dia. Porque a gente dá, irmãos, a gente dá com uma mão e cobra com a outra. É ou não é? Quando a gente faz voto com Deus assim, a gente acha que Deus tem a obrigação de responder a gente na hora e no momento que a gente quer. Deus não tem, irmãos. E eu ali falando, poxa Deus, eu dei tudo que eu tinha, Deus, quando que o Senhor vai? E aquela oração que era mais uma murmuração do que um clamor. Sabe aquela oração que a gente murmura? Poxa Deus, tá todo mundo aí prosperando. Aí, irmãos, eu lembro até hoje que eu estava assim, estava de pé, a gente estava num evento, numa outra igreja, e eu ali com as lágrimas, aquelas lágrimas quentinhas escorriam,
sabe, achando que Deus ia se comover comigo, e Deus ia, filhinha, toma aqui. Sabe o que Deus falou? Cala-te. Deus mandou eu calar a boca. E eu escutei, irmãos, como uma voz de trovão assim no meu ouvido: cala-te. Irmãos, eu fiquei quieta naquele momento. Às vezes a gente tem que cuidar, irmãos, até das nossas orações, porque você acha que a tua oração está subindo a Deus e não está. Porque Deus não tolera murmuração. Às vezes a gente está orando em tom de murmuração. Às vezes a gente está orando, irmãos, quando às vezes eu falo assim, né? Às vezes a gente aconselha muito casais: ora pelo teu marido, lute por ele em oração. É assim: Deus resgata, Deus transforma, o Senhor é poderoso. Não, Deus, Ele não presta. Deus, Ele não vale nada. Irmãos, Deus não recebe esse tipo de oração. Não se iluda. Mas o Senhor conhece meu coração. Por Ele conhecer o teu coração, que Ele não vai te responder. Então, até como a gente ora, irmãos, nós temos que cuidar, porque as nossas palavras estão sendo proferidas. E uma frase que a apóstola Sônia falou uma vez, irmãos, e me marcou: que palavras que são lançadas em ambiente profético se tornam decretos. E quando a gente está em uma sala, no momento de oração, irmãos, nós estamos em ambiente profético. Aqui é um ambiente profético. O teu quarto de intimidade é um ambiente profético, irmãos. Então cuidado com o que você está decretando sobre você. Cuidado. Porque na mesma proporção que Deus ouve, o diabo também ouve. Entenda isso. Não acha que porque eu estou no meu quarto, porque eu estou aqui, que Deus vai mandar um anjo, uma cúpula assim em cima de nós, deixando a gente numa bolha que, irmãos, não. Mas oração de guerra afasta o inimigo. Oração que você coloca a fé, que você coloca a presença de Deus, que você chama a presença de Deus, que você entende que Deus é poderoso, irmãos, o diabo sai correndo. Agora, aquela oração que a gente faz de murmuração, irmãos, Deus não recebe, o diabo se alimenta. Eu gostaria de fazer um paralelo com esse texto, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 35. Põe óculos e tira óculos. Vamos lá. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Próximo. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, e ele, porém, ordenou que saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde encontrava a criança. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediante a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou admirados. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o que morreu em você? O que morreu em você? O que morreu para você?
A gente precisa, irmãos, ter olhar de fé. A gente precisa ter olhar, irmãos, que o negócio vai acontecer, porque não depende de mim ou de você, depende daquele que pode todas as coisas, irmãos. Irmãos, quando ela falou assim, liberou, o bispo estalou o olho assim, amor do céu, olha isso aqui, mostrou a mensagem. Eu falei, vejo que tu és profeta. É sobre isso, irmãos. Aí você pode falar assim, mas é porque é um bispão, né? Não, irmãos, é algo que eu e você podemos fazer. Está sobre nós, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Pare de reclamar e começa a profetizar vida, começa a profetizar restauração, começa a profetizar vida nesse vale de ossos secos. Irmãos, você consegue imaginar a cena, irmãos? Ele lá naquele vale, vendo aquele monte de ossada, que você não sabe se era mulher, se era homem, o que era, se era criança, o que era, irmãos? E aí Deus fala, profetiza agora, carne, começou a surgir carne. Eu fico imaginando, irmãos, os ossinhos se encontrando com cada corpo, assim. Porque devia estar tudo misturado, João. Porque você acha que quem trabalha, irmãos, em cemitério, né, ou sei lá, tem cuidado de ossinho com ossinho? Não, irmãos, eu acho que chega um momento que vai juntando os ossos e, né, catadão, assim. Irmãos, eu fico imaginando, irmãos, os ossinhos se encontrando com o corpo, esse aqui é com esse. Haja carne, haja tendões, haja pele. Aí só estava o corpo lá. Agora, filho do homem, sopra o sopro de vida. E aquele exército de homens se colocaram em pé. Irmãos, exército de homem não é 5, 10 não, irmãos. É mais de 300. Pense, irmãos, aquele exército. Nossa, irmãos, muito louco. E onde eu quero que você entenda que a vida que você pode profetizar, aquilo que não tem mais solução, pode se levantar com a força de um exército. Isso que está morto para você, a partir do momento que você declarar a vida, a partir do momento que você declarar o sopro do Espírito Santo, isso vai se levantar, se reerguer e se posicionar com a força de um exército, irmãos. Irmãos, é sobre isso. Talita cumi, minha pequena, levante-se e erga-se. Deus quer se manifestar através da minha e da sua palavra. Profetiza sobre o que está morto. Profetiza sobre o que não tem mais esperança. Profetiza, irmãos. Salmos 36, 9, coloca para nós lá, Tonex. Salmos 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Ele é a fonte da vida. Aleluia. João 14, 6. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, Ele dá vida, Ele dá direção. Nele nós temos todas as mentiras desfeitas. A mentira que foi colocado no nosso coração. A mentira que foi colocada no seu coração e no meu coração, que não tem mais solução, que não tem mais o que fazer, que não tem para onde ir. A Bíblia diz que Ele é a verdade e a verdade acaba, dissipa toda mentira, irmãos. Aleluia. João 10, 10.
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tem algumas versões que falam em abundância. Nele nós somos completo. Nele nós temos vida. Nele nós temos abundância. Profetize vida, vida, vida. Vida. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.